Louvado seja o nome de Jesus. Efésios capítulo de número 4, versículo 7. Olha para alguém perto de você e diz: que bom que você está aqui nessa noite. Amém. Graças damos a Jesus que nos deu essa bênção. Efésios capítulo 4, versículo 7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão quem também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher de todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da plenitude de Cristo. Pai, louvamos o Teu nome, pela Tua palavra, pela Tua bendita esperança, e obrigado por essa noite, cada irmão, cada irmã que chegou até aqui. Que a Tua palavra alcance o nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, nessa noite, ministre, Senhor, sobre cada um. Que nenhuma semente fique à beira do caminho. Antes, meu Deus, ó Pai, eu te peço, no Teu nome santo, que elas alcancem boa terra em minha vida, na vida do meu irmão, para que frutifiquem a 30, a 60 e a 100 por um, em o nome de Jesus. Amém. Nick, ponha por favor versículo 8 e tenta virar a versão para a NVI. Enquanto ela vai trocando a versão ali, eu preciso de uma palavra específica de versão. Efésios 4, 8, muda a versão para a NVI, por favor. Bendito seja o nome de Jesus. Travou? Travou. Já vai destravar. Na hora que destravar, está destravado, amém? Quem tem a sua Bíblia aberta, Efésios 4, 8? Quem na sua versão existe aí uma palavra, tá mais ou menos assim, ó. Porque isso é o que foi declarado quando ele subiu em triunfo às alturas. Alguma versão diz isso aqui? Aquela também diz agora, né? Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas. Eu quero que você guarde essa palavra, triunfo. Qual palavra? Triunfo. Eu quero falar nessa noite do triunfo de Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre esse triunfo glorioso do nosso Senhor Jesus na sua grande missão. Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, eu quero primeiramente voltar de onde vem a palavra triunfo, né? Se você colocar no Google, a origem de triunfo, vem do latim, como é que chama aqui? Triunfos. Mas na verdade o latim é até uma língua nova. O latim a origem da maioria das palavras não estão no latim. O latim é a transliteração para nós. E a origem de triunfo, que quer dizer grande vitória, ou homenagem a um grande general, essa palavra, ela ganhou força com Roma. Quando os generais romanos, eu gosto de história antiga, gosto da história de Roma, não sei se alguém aqui gosta de história também. Acho que o Maico faz história, não faz, Maico? Fez? Fez já? Ei, glória, hein? O Maico é um historiador oficial da nossa igreja aqui, né, Maico? Eu gosto de história também. Acho que eu serviria para ser um professor de história, se tivesse investido nisso. Então, na Roma antiga, quando um general, ele conseguia a vitória de uma grande batalha, ele retornava à capital. E quando ele retornava à capital, eu não sei se vocês sabem, um exército romano, ele não podia chegar a uma determinada distância da cidade. Haviam soldados que guardavam a cidade,
mas a força militar, ela ficava próxima à cidade, ela não atravessava, para não ter uma tentativa de golpe, coisas assim. Então, quando Júlio César, ele decide tomar Roma para si, ele pega o exército e invade aquela linha de permissão, Júlio. E um dos limites daquela delimitação era um ribeiro, chamava Rubicão. E existe até uma expressão até hoje que significa avançar o Rubicão. E avançar o Rubicão significa avançar a um ponto que não tem mais volta. Quando Júlio César avança com os exércitos em direção, atravessa o ribeiro, não tinha mais volta. Agora, ou ele tomava o poder e virava imperador, ou ele seria morto. No caso dele, ele conseguiu tomar o poder. Mas em circunstâncias normais, o exército ficava a certa distância da cidade. E uma comitiva iria até o Senado romano. Se fosse tempo de imperadores, iria até o imperador e iria levar o relato de que o general já tinha chegado e de que a batalha foi bem sucedida, que eles conseguiram conquistas, que eles conseguiram êxito naquela batalha. E então, mediante a isso, eles recebiam autorização para entrar desarmados dentro da cidade, para ver suas famílias e tudo mais. E em certo momento era marcado uma cerimônia, era uma cerimônia oficial do governo, e era a cerimônia do triunfos, ou seja, a cerimônia do triunfo. E como que era essa cerimônia? Entre diversos relatos. Então, o general vitorioso, ele ia vestir roupas festivais, roupas nobres, roupas com suas insígnias de vitória. Ele iria à frente numa carruagem, normalmente 4 cavalos, uma coisa que era pomposa. Se fosse nos dias de hoje, talvez era um carro muito bonito, um Rolls Royce, alguma coisa assim. Então ele iria naquela carruagem em direção à praça central de Roma. Lá estaria o Senado, lá estaria o imperador, lá estariam os nobres daquela cidade. Normalmente na carruagem ou iria um escravo jogando flores, ou iria um filho mais velho, que aquele general queria mostrar que talvez seria seu sucessor. E naquele caminho, a multidão da cidade romana ficava no caminho, igual quando vai ter corrida, que o pessoal fica no caminho vendo passar os corredores. Então a multidão estava ali aclamando aquele general, jogando pétalas de rosas, celebrando a chegada daquele homem importante. E atrás do general iriam os grandes despojos de guerra. Os despojos eram as principais vitórias que compunham a cerimônia do triunfo. Um dia o rei Saul, ele venceu os amalequitas, e no seu despojo ele trouxe o rei preso. Então era comum os reis apresentarem os seus despojos, e aí tinha ouro, tinha riqueza, tinha escravo, várias coisas podiam compor o despojo. Então o general entrava, e aí a hora que ele chegava lá no lugar da cerimônia, ele ia ser condecorado, ele poderia receber uma salva de palmas, ele seria coroado com folhas de louro, ele receberia prêmios em dinheiro, ele era honrado diante de todos, e depois lhe era garantido que no dia da sua morte, o seu funeral seria com honrarias, para aqueles que assistem esses filmes tipo Gladiador, filmes medievais, para que ele ficasse eternizado na história. E isso compunha a cerimônia do triunfo. Era uma cerimônia de celebrar a vitória, era uma cerimônia de celebrar a conquista. E quando o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 8, ele empresta essa palavra triunfo da cultura dos seus dias ali, algo que era muito conhecido naquela cultura, porque Roma governava em todos os lugares. Ele está querendo deixar uma noção clara, e eu só fiz essa explicação nessa noite, para que o nosso entendimento se assemelhe a das pessoas naquele dia, que quando Paulo disse que ele subiu às alturas,
em triunfo. Aquele povo celebrou, e eu quero que nessa noite você também entenda: o nosso Senhor Jesus, Ele voltou ao céu em triunfo, ou seja, Ele voltou ao céu vitorioso, Ele voltou ao céu com uma grande conquista, Ele voltou ao céu esperado, Ele voltou ao céu com muitas honras. Não foi uma volta de qualquer jeito, a volta de Jesus ao céu foi um grande triunfo. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia. Mas essa missão de guerra de Jesus, ela tem algumas fases. Esse versículo 8 vai retratar a quarta fase que eu elenquei aqui. Mas as fases antecessoras, fala para o teu irmão: toda vitória, todo triunfo tem fases de batalha. Qual é a tua fase? Toda batalha tem fases. Algumas fases sangramos mais, algumas fases têm mais baixas, outras fases temos mais domínio da situação. Algumas fases temos menos domínio, outras fases temos mais domínio. Algumas fases estamos mais convictos, outras fases podemos estar mais intimidados, desesperançosos. O ciclo de batalha, ele vai ter fases. O ciclo nosso também da caminhada cristã, ele tem fases. A nossa caminhada cristã não é um passeio num parque. A nossa caminhada cristã não é um passeio no cinema. A nossa caminhada cristã é um ciclo de batalhas. Nós temos batalhas. Nós, como um bom crentez pentecostal brasileiro, nós temos pelejas. Nós temos que pelejar muitas das vezes. E assim é. E não tem nada de errado nisso. Porque o meu Senhor, o grande general do seu exército, Ele já entrou com triunfo em glória. Fala para o teu irmão: você pode estar batalhando numa frente de guerra, mas fique tranquilo, já chegou um aviso. O seu general já chegou no lugar final, com triunfo e glória. Amém? O nosso general já chegou no destino, com triunfo e glória. Aleluia. Então nós vamos acabar umas batalhazinhas aqui. Existem uns resistentes, uns demoninhos resistentes. Nós vamos batalhar essas batalhas aqui, mas nós nos encontraremos com o nosso general no dia do desfile do triunfo. Primeira fase do triunfo de Jesus foi um triunfo sobre a genética. O meu Senhor entrou na guerra, e Ele precisava, para se manter puro, Ele precisava, para que não houvesse sobre Ele o que chamamos de pecado original, para que não houvesse sobre Ele o selo do pecado da descendência de Adão, transmitido em toda concepção natural. O nosso Senhor Jesus, Ele tem um triunfo sobre a genética. E eu quero pegar um texto aqui que eu nem tinha separado ele, mas me veio na mente agora. Eu gosto de ver isso, a estratégia de chegada de Jesus, aqui no livro de Mateus capítulo 1. E agora eu vou testar sua paciência de crente. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Quantos amam genealogia? Digam amém. Sei. Acredito que você nunca pulou a genealogia lá de Jeremias, não, que quase não acaba nunca o livro de Jeremias. Jeremias é quase o Everest da Bíblia. Chega na Jeremias, você quase derrapar, né? Jeremias. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac a Jacó, e Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom a Arão. Arão gerou a Abinadab a Nasson a Salmão. Salmão gerou Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé.
Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Olha quanto milagre nesse versículo 5 e 6. Raabe, da descendência de Raabe vem Boaz, e de Boaz vem Jessé, e vem o rei Davi, e Salomão vem de um lugar que não era nem para vir. Salomão gerou Roboão, e Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acas, Acas a Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Joconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Qual foi a palavra mais repetitiva aí? Gerou. A palavra gerou, ela liga todas essas gerações, né? Todo mundo foi gerando todo mundo. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual gerou Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Não diga isso. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Fala para o teu irmão: José e Maria não geraram Jesus. José e Maria fazem parte do triunfo de Jesus, que ultrapassou a genética, que ultrapassou o entendimento humano, e não foi de homem e de mulher, mas o poder do Espírito cobre aquela jovem e gera um ente santo dentro dela, aleluia. Jesus, o Criador, ele vem para o ventre de uma criatura. Eu acho lindo isso, porque se tudo foi criado por ele e para ele, ele ajudou a criar Maria, e agora ele está dentro de Maria, como um embrião. Maria tem uma boa gestação, e Maria consegue conceber. E nessa fase do nascimento milagroso de Jesus, entre tudo que eu poderia destacar, eu poderia pregar só isso aqui nessa noite. Eu quero destacar uma coisa que mexe muito comigo, porque Jesus nasceu de uma forma muito singela, numa forma muito simplista. Parecia até que estava dando errado as coisas. Estavam fugindo do Egito. Chegaram num lugar e não tinha onde dormir. Não tinha quarto de hotéis disponíveis. Não tinha SUS. Vocês reclamam do SUS, Jesus veio e não tinha nada. Não tinha nada. Parecia que aquilo estava humilde demais, estava simples demais. Parecia que estava faltando um pouco de brilho naquela história. Mas a Bíblia diz em Lucas 2, versículo de número 7, diz assim: e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que se viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles foram tomados de grande temor. Agora eu gostei, né? Agora começou a ficar bonita a noite, porque Jesus tinha nascido lá numa singeleza, numa simplicidade. Parece que ninguém estava vendo aquilo direito, mas aí Deus envia um anjo, e o anjo vem com poder e glória, o anjo vem resplandecente, e eles ficaram cheios de temor. E vamos comigo, o anjo carregava uma notícia, versículo 10. O anjo lhes disse: não temais, eu vim aqui trazendo boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi
o Salvador, que é Cristo e Senhor. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia! Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E aí eu acho lindo isso. E subitamente, quem que aparece? Aparece o coral do céu. Vocês gostam daquelas bandas de fanfarra, né? Falamos de banda militar essa semana, banda de fanfarra, de desfile de banda. Imagine a banda do céu, irmão. Desceu aqueles que cantam todo dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A banda do céu desce à terra. Miríade, volta ali. Desceu a banda do céu, uma milícia, multidões de anjos. Eles louvavam a Deus e diziam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Diz para o teu irmão: Deus quer o seu bem. Você também quer o seu bem? Aleluia. O coral do céu foi mobilizado. Os sacerdotes não entendem, mas os magos entendem. E os magos se movimentam de uma terra e vão lá contemplar Jesus. Entregam presentes: ouro, incenso, mirra, que é outra mensagem. Fecha parênteses. E aquele menino, ele vai viver uma fase da sua vida aonde ele vai ficar guardado. Porque Nazaré significa guardado. Jesus vai para Nazaré. Seus pais o levam para Nazaré, ali aonde ele vai esperar um cumprimento de um tempo. Ali onde ele vai esperar. Isso está no capítulo 2, versículo 51. Desceu com eles para Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Há momentos que Deus tem que nos guardar. E o tempo que Deus nos guarda é uma bênção, porque Deus não está nos expondo a desafios antes do momento. No tempo que estamos guardando, estamos sendo forjados. No tempo que estamos guardados, estamos sendo preparados para uma missão. E a primeira fase então do triunfo de Jesus foi esse nascimento glorioso. Um nascimento que rompe as leis da genética, porque não era simplesmente um nascimento físico, era também um nascimento espiritual. Era um nascimento que ia mudar a história da humanidade. Era de vez em quando nascem príncipes, né? A gente tem esse exemplo lá da Inglaterra, os filhos do fulano e como é que chama? O William, né? Do William e da Kate. Tem toda aquela cobertura, porque são filhos de uma família real. O nosso Jesus, quando nasceu também, houve um grande louvor na terra, porque Ele nasceu. Aleluia. Quantos são felizes porque Jesus nasceu? Ele que é eterno nasceu. Olha que coisa maluca isso. A segunda fase do triunfo de Jesus é quando Ele vai iniciar o seu ministério. E Jesus não deixava nada para trás. Jesus não deixava pontos de ser pego. Jesus não deixava nenhuma brecha. Então Ele começa o seu ministério plenamente habilitado. Como? Plenamente habilitado. Então a primeira coisa que Ele vai fazer para começar o seu ministério, Ele vai até João. Ele vai para ser batizado. Ele vai se apresentar a João. E João já estava dizendo praticamente o seguinte: pessoal, eu estou batizando aqui, já tem um tempo que eu estou nessa missão, mas está chegando o fim da minha missão, porque eu tenho batizado até então aqui com água, mas está chegando um após de mim, que vos batizará com o Espírito Santo. E um dia João está lá batizando, João Batista, e na fila tem alguém que chama a atenção de João. Hoje de manhã eu disse quem estava lá de manhã. Era o Cordeiro de Deus.
João olha, o próximo, eu imagino João travando, engasgando, e ele dizendo, não, é eu que tenho que ser batizado por você, quem sou eu para te batizar? E Jesus, não importa que assim seja. Então Jesus, ele é batizado, Lucas 3, 21, e aconteceu o que? Ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. O batismo dele não foi um batismo como os tradicionais que nós conhecemos. Irmãos, cada batismo tem uma história, né, Kelly? A Kelly, nossa secretária, é a principal impulsionadora dos irmãos. Tem que batizar, está ali sempre com o ferrinho dela de dentista, né? Eu lembro desse último batismo, foi tão bom, irmãos. Meu Deus, é que eu tenho um ângulo das pessoas que vocês não têm, porque quando as pessoas entram na piscina, elas estão assim para vocês, para quem está lá no caso, né? E estão de frente para mim, e eu vou vendo as pessoas já descendo ali o degrau da piscina chorando. Aquilo é muito poderoso, irmãos. Aquilo é muito poderoso. Coloque a mão aqui na mão que está sobre o peito de alguns, mãos de verdade. Teve um que jogava a minha mão, é muito especial. Mas por mais que nossos batismos sejam especiais, o de Jesus foi mais especial ainda, porque quando ele se batiza, o céu se rasga, os céus se abrem. E ainda que Paulo disse que os principados e potestades estão nas regiões celestiais, naquele dia eles tiveram que recuar. Naqueles tiveram que recuar porque uma voz sai do trono, passa pelo segundo céu e chega ali naquele lugar onde eles estão, em nítido som: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Uau! Já bastava e não bastava? Já bastava. Mas nós estamos falando aqui de um general triunfante. Então, aí, mesmo logo depois da voz do Pai, o Espírito Santo desce sobre ele. Versículo 22. Em forma corpórea de uma pomba. E aí, irmãos, acabou, viu? Aí acabou a paz do adversário. Acabou a paz. Porque a Bíblia vai dizer, e eu gosto muito disso, uma folha de Bíblia à frente, capítulo 4 de Lucas. Jesus sai do batismo, capítulo 4, versículo 1. Como que ele sai? Não entendi. Isso. Na verdade eu entendi sim, é para você entender. Jesus sai cheio do Espírito Santo. Ele vai ser tentado. Ele é tentado. Você conhece a história, não vou entrar nos detalhes. Mas olha como é que Jesus sai no versículo 14. Depois da tentação, depois da batalha, Jesus então agora no poder do Espírito. Como que ele entrou? Cheio. Como que ele saiu? Ele entrou e saiu no aleluia. O que tem entre ele estar cheio e entre essa fase dele estar no poder do Espírito? Ele resistiu ao diabo. Ele enfrentou uma batalha e teve vitória. Então as batalhas que nós vamos vencendo, elas vão nos levando a níveis espirituais maiores. As batalhas que nós enfrentamos em Deus, elas nos elegem a níveis espirituais maiores, a condições espirituais maiores. E agora, no poder do Espírito, ele vai executar a sua missão. No poder do Espírito, ele vai cumprir a sua chamada, irmãos. E o ministério de Jesus, se eu fosse falar aqui dos milagres, fosse falar aqui das cenas épicas, a gente não ia embora hoje não. E aí eu pensando, meu Deus, então, que versículo que eu pego para exemplificar do ministério de Jesus? Aí eu escolhi um, João 21, 24.
e 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que a escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Como vocês podem dar glória a Deus por isso? Esse monte de coisa maravilhosa, então, que a gente vê aqui, é só para dar um gostinho, é só para a gente ter clareza, uma porção de clareza de quem Ele é, porque há muitas outras coisas que Ele fez, que nem puderam ter sido escritas. Ele cumpriu cabalmente o seu ministério. A fase 2 é essa. A 1, ele nasce de forma gloriosa. Ele realiza o seu ministério de forma gloriosa. E a terceira fase do triunfo, até o triunfo, é uma obediência também gloriosa. Porque haverão dias diante de nós, que a nossa convicção será testada. E eu acho muito lindo esse texto de Lucas 9, 51. É muito lindo isso. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, olha isso, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele sabia que seria morto lá. Ele já tinha dito aos discípulos que ele seria morto em Jerusalém. Ele já tinha dito para eles: não turbe o vosso coração, eu vou embora. Ele já tinha falado, Daniel, da partida dele. Então chega um momento que agora ele acorda de manhã um dia. Naquele dia o bom dia dele foi diferente para os discípulos. Naquele dia o shalom dele saiu diferente. Naquele dia no rosto dele já dizia: eu vou morrer pela minha missão. No rosto dele estava estampado: eu estou indo para Jerusalém. É agora, não tem volta. Agora eu vou até o final. Cheguei no momento final, cheguei no momento decisivo. Intrépida resolução fala: podem falar o que quiser, eu irei até o fim na minha decisão. Intrépida resolução pode dizer o seguinte: pode se levantar qualquer obstáculo, eu não desistirei, eu irei até o fim. E o diabo tentou fazer com que ele desistisse. Tentou. Irmãos, eu tive a oportunidade de estar em alguns lugares lindos do mundo. Eu já atrás eu vi lá uma lista de lugares lindos, eu tive a oportunidade de alguns deles. E tudo pela glória de Deus. Mas o lugar mais especial que eu fui na minha vida, o lugar que mais mexeu comigo, não tinha um prédio erguido, não tinha piso no chão, era terra no chão. O lugar mais especial que eu fui, não tinha uma cadeira para sentar, não tinha uma torneira para beber água. Se tinha, eu não vi, talvez tinha até. O lugar mais especial que eu fui na terra, era um cercado, tinha um muro, escrito em alguns idiomas, assim ó: e vocês não podem orar comigo nem por uma hora? Jardim do Getsemane. Irmãos, que quando você entende o que aconteceu naquele lugar, você entra chorando. É um lugar muito especial, porque ali foi onde Jesus chegou no ponto: é agora ou agora. É agora ou agora. Eu vou avante. E ele chama os seus discípulos. Talvez você já pensou assim: nossa, eu estou sozinho, ninguém está orando por mim. Nossa, eu estou sozinho, ninguém está acreditando em mim. Bem-vindo ao time daqueles que servem a Jesus, que até Jesus um dia também ficou sozinho. E olha que ele saiu de casa com 3 da elite. Ele saiu com 3 soldados do BOPE: Pedro, Tiago e João.
e chamou: meninos, orem comigo, é uma noite de angústia. E eles dormiram. Eles não conseguiram, eles dormiram. Fala para o teu irmão assim: vai ter dia, vai ter momento que vai ser só você e Deus. Não vai ter ninguém. Ninguém ouvirá o seu pedido de ajuda. Mas fique em paz. Se for você e Deus, é vitória, é bênção. Amém? Aleluia. Ele começa a orar de forma agoniante naquele lugar. Havia uma pressão sobre Jesus. Havia uma pressão, ministra Bruna, chamada peso dos pecados da humanidade sobre ele. E ele orava. Eu gosto da encenação do filme da Paixão. Eu tenho muita facilidade, irmãos, em olhar para um filme igual comer um peixe. Eu como a parte boa da carne. Se tiver uma espinha ali ou algo que não, joga fora. Eu como peixe. Vocês gostam de bacalhau? Vamos comer bacalhau semana que vem. Bacalhau com batatinha, né? Seus crentes, que esperto, viu? Fica esperto, viu? Vai comer bacalhau, que é pecado comer carne, não, misericórdia. Tá bom? É pecado fazer. Pecado é pecado. Pecado tem um monte ali. Mas, voltando aqui, aquele filme acho que ilustra bem, fica claro para a gente entender um pouquinho do quanto Jesus sofreu naquele lugar, da opressão demoníaca. Há pessoas aqui que eu não vou nem pedir para levantar a mão, que já sentiram batalhas espirituais opressoras violentas. Eu tenho certeza que não foi o inferno que se levantou contra você não, viu? Foi só um caboquinho d'água talvez, um demoninho piludinho. Mas ali com Jesus foi o próprio Satanás. O inferno se levanta contra ele, irmãos. E a pressão é tão grande, tão grande, tão grande, que ele sua sangue, ele transpira sangue, irmãos. É uma pressão imensa. É um momento muito difícil. Muito difícil. Lucas 22, 41. Olha isso. Jesus, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a sua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Já assistiram aquelas lutas de boxe, quando como é que chama? O boxeador, o atleta, ele leva umas burdoadas, ele quase cai, e aí ele fica lá sentadinho no banquinho, e aí o técnico vem e coloca gelo no rosto dele. Vamos, acorda, calma, você vai aguentar, calma, foi um baque muito forte, mas você vai aguentar. Imagina esse anjo aqui confortando: calma, você vai chegar, é a sua hora, é o seu momento, é o seu tempo, é a sua vitória, é a vitória do Cordeiro que está sendo agora desatada. E ele levanta, e a autoridade, acorde os meninos dormindo, gente, acorde, é chegada a hora, lá vem o traidor. E os episódios que vão passando, irmãos, eles são muito fortes. João 18:36, no meio daquele julgamento falso, quando perguntam para ele: mas você é rei da onde? Aí ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Mas dói em mim, porque só pão, 8 ou 9 mil já tinha comido, só pão e peixe, em 2 multiplicação, fora mulheres e crianças.
Cadê eles? Sumiram. Cadê os 10 leprosos? Cadê o filho da viúva de Naim? Cadê? Cadê? Onde estão os 11? Ele se vê aqui, os seus súditos não estavam ali. Não era o reino dele ainda. Em outro questionamento, em Mateus 26, 53, ele está sendo indagado por Pilatos. Olha, eu posso te livrar daqui, eu tenho poder para te livrar. E aí, olha a frase de Jesus, ele já tinha sido açoitado, irmão, ele estava fisicamente moído. E ele ainda fala isso: acaso pensas que eu não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus, faz comigo não, Jesus. Que certeza de quem Ele é. O triunfo teve preço, irmãos. Um preço foi pago por esse triunfo. Ele vai pegar o caminho da cruz, depois de estar açoitado, depois daquela vigília terrível no Getsêmani. A sua vida está esvaindo-se. Conforme ele vai deixando o sangue, literalmente a vida dele está se esvaindo. Literalmente ele está se entregando como ovelha muda ao matadouro. Ele está se entregando. Como cantamos aqui nessa manhã, era eu? Era eu. Era para você ter morrido, seu vaso ruim. Era eu. Era para nós, irmãos. Mas Ele levou sobre Ele os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele escolheu morrer por nós, irmãos. Ele escolheu essa missão. E Ele já quase sem vida, já crucificado, pendurado, exposto. Um ladrão, provavelmente palmeirense, aquele ladrão, começou a falar: tu não és o Filho de Deus? Desça da cruz então. Mas aí um outro ladrão, ele olha para Jesus e fala: ei, o senhor lembra de mim quando o senhor chegar no seu reino? Lembra de mim? Lucas melhor dizendo, 23, 42. O senhor se lembra de mim quando chegares no seu reino glorioso? E aí Jesus lhes responde, ele quase não tem vida mais, mas é o Senhor da vida. Enquanto ele respira, ele libera a vida eterna. Será que ele consegue olhar para o lado? Não sei, irmãos. Talvez ele não conseguia nem olhar para o lado mais. Mas ele libera uma palavra para aquele ex-ladrão: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Essa terceira fase é mais dramática. Essa terceira fase é a mais tensa do triunfo de Jesus. Ele está morrendo, liberando vida. Ele está morrendo, derramando vida. Ele coloca alguém para cuidar da própria mãe. Mãe, eu estou morrendo, mas o João vai cuidar de você, mãe. Ele está sofrendo e faz um último apelo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Que o céu está fechado, irmãos. Usando um pouquinho de antropomorfismo, eu consigo imaginar Deus até assim, ó. Como que Ele tenha feito isso? Eu, como pai, penso isso. Você conseguiria ver o seu filho se entregando, mesmo que fosse por uma causa nobre assim? O céu estava em silêncio por ele. O céu estava em silêncio. E ele vai dar um último brado de vitória. Ele vai liberar
uma última palavra, aonde ele vai dizer, João 19:30, está consumado. Que nas suas traduções está pago, está resgatado, fim de dívida. A terceira fase, Jesus se entrega por inteiro e rende o Espírito. Ele morre. Jesus morreu. Então entenda que fase da nossa vida existem batalhas pesadas, existem batalhas dificílimas. Essa terceira fase da história de Jesus é uma fase dificílima. Mas o capítulo 24 de Lucas está escrito aí, amém? Diz que no primeiro dia da semana, as mulheres foram ao túmulo preparar o corpo. Ô povo crente, irmãos. Essas mulheres que eram crentes demais, viu? Não ia ter campanha, não ia ter culto especial, não ia ter almoço de Santa Ceia, não ia ter os irmãos de Barbacena ministrando hoje, não ia ter nada naquele dia. Só ia ter um mestre morto, ensanguentado, que eles iriam limpá-lo, enfaixá-lo, para ter um funeral da forma que eles queriam. Era uma manhã totalmente diferente das outras, porque quando falavam antes, nós vamos encontrar Jesus, era motivo de alegria. Mas naquele dia elas foram cumprir a missão delas, mesmo sem ser dia de alegria. Entenda isso. Tem dia que você vai ter que cumprir a sua missão, simplesmente porque é a sua missão. Não vai ser dia de alegria, não vai ser dia feliz, mas ainda assim é um dia de missão. E elas vão até o túmulo, e quando elas chegam, elas olham a porta aberta. Olha lá para o fundo da igreja, imagina ali a porta aberta. Elas olharam a porta aberta. Isso aqui é ter um teatro, né? Ia vir alguém. Boa ideia, hein, Marcos Túlio? Cadê o Marcos Túlio? Boa ideia, hein? Pega aí, Sara, treina os jovens para isso. E aí elas ficaram mais tristes ainda. Não é possível, o túmulo está aberto, não é possível que ainda roubaram o corpo de Jesus. Então o coração delas se assalta de emoções. Mas antes de qualquer desespero, versículo 4, vem um dos textos mais lindos da Bíblia. Aconteceu que, perplexas, apareceram-se 2 varões com vestes resplandecentes. Sabe quem eram eles? 2 chofés do céu. Sabe aqueles filmes de gente muito rico, que tem aquele motorista com a luvinha branca, que abre a porta assim bonitinho? Desceu 2 chofés do céu, porque eles tinham que remover uma pedra, porque quem ia sair daquele lugar não era mais agora o guardado, mas era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eles dizem para aquelas mulheres, cheias de temor: porque buscai entre os mortos aquele que vive, ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Ele vive, ele reina. Não teve jeito, irmãos. Quando Jesus bate lá no campo de domínio da morte, o campo de domínio da morte é algo contra a nossa vida, que são os nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. E aí então, próximo na fila, seu Juquinha, nossa, você está cheio de pecado. Para lá, aperta o botãozinho, tobogã abaixo. Vem o seu irmãozinho crente, opa rapaz, tua ficha até que tá boa, hein? Para cima, próximo da fila, Jesus o Nazareno. Me dá a ficha dele aqui. Pega a ficha dele. Uai,
Uai, só, não tem o pecado de Adão. Uai, não xingou a professora na escola? Não jogou pedra no gato quando era adolescente? Não quebrou o vidro de ninguém? Não falou mal da vida dos outros? Não pegou do que era de ninguém? E foi olhando, a ficha dele era assim, ó, era branca. Se o salário do pecado era a morte, e o meu Jesus não tinha como ficar naquele lugar, sabe o que acontece? A pedra do sepulcro rola, e ele ressuscita em poder e vitória. Não tinha espaço para ele ali. Aleluia. E aí a gente agora entra na quarta fase do triunfo de Jesus. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele aparece aos discípulos, ele aparece aos 2 de Esmaús, e agora vai começar um rito de vitória, porque Colossenses capítulo 2, versículo 13, vai dizer, Colossenses 2,13, coloca para mim, que nós estávamos mortos pelos nossos pecados e transgressões, e por ser coração duro, mas Ele nos deu vida juntamente com Ele. Olha, vos deu vida juntamente com Ele. Você era morto, mas Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças que nos era contrária, removeu inteiramente, encravando-os na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs sabe os demônios que queriam acabar com a sua vida? Sabe o que Jesus fez? Os expôs como? Triunfando deles na cruz. A cruz marca o triunfo de Jesus. A cruz é o ponto de partida do triunfo dele. Aleluia, aleluia. Mas ele vai ter a sua cerimônia formal de triunfo. Ele vai ter a sua cerimônia formal. E um dia ele está com os discípulos pregando, e ele começa a subir. E ele sobe. E ele volta ao céu. O que não é tão novidade, porque certa vez o salmista, no Salmo de número 24, o que ele diz? Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Salmo 24, 7. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, mas eu vou falar mais um pouquinho enquanto eu estiver vivo. Imagina lá no portão do céu. Tuc, 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 tuc. Alguém abre o espelho mágico e grita para o anjo que aciona o portão: levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O anjo do portão pergunta lá, começa a rodar a catraquinha, igual naquele filme de medieval. Mas quem é esse Rei da Glória? O anjo que está vendo no portão mágico: o Senhor, o poderoso das batalhas, Ele é o Rei da Glória. Ele está de pé. Ele está, aleluia, voltando ao seu lugar de glória. Ele ressuscita, ele volta aos céus. E assim como um general romano recebia novas vestes para celebrar o dia do seu grande dia, Apocalipse 1, versículo 10 vai dizer que João um dia vê ele e não conhece ele mais. João é arrebatado aos céus.
ele se acha em espírito, e ele ouve uma voz por trás dele. Não era aquela voz que ele conhecia, já não era mais a voz do simples Nazareno, mas era uma voz como a voz de muitas águas. Era uma voz que enchia o espaço, era uma voz profunda e penetrante e pesada. E aí o que ele faz? Ele olha para trás. Quem está falando comigo? Vamos ver agora como é que ele vê. Vai. 1, 10, 11. É isso mesmo, vamos pular um pouquinho, tá certo. Pode pular esse, que é o 11, 12, isso. Só pulo 11. Voltei para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, aquele que Daniel tinha visto, o filho do homem, com vestes agora, talares, e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os seus olhos agora não é mais aqueles olhos típicos do povo do Oriente Médio. Seus olhos não são mais castanhos, mas seus olhos são como chama de fogo. Os seus pés não têm mais aquelas sandálias, tipo a mulher tirou aquele dia para derramar azeite e lavar com suas lágrimas. Agora os seus pés são semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na mão direita 7 estrelas. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando João vê aquele ser poderoso, ele cai como morto. Porém ele põe sobre João a mão direita e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele não está mais vestindo aquela vestezinha comum de um judeu contemporâneo. Ele agora tem roupas de príncipe, tem roupas reais. Ele é visto de novo em Apocalipse 19, 11. Põe Apocalipse 19, 11. Ele é visto de novo, e diz assim: ele viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há nos céus, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhoras e senhores, este é o seu Jesus que triunfou. As suas vestes são mudadas. E assim como os generais romanos chegavam diante do grande imperador para ser condecorado, o nosso Senhor Jesus vai chegar diante do Rei, do Senhor eterno, do Deus Pai, daquele que governa todas as coisas. E o dia da condecoração, Apocalipse 5, versículo 9, diz assim: digno és de tomar o livro e de abrir. Vou voltar um pouquinho. Versículo 6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele vem e toma o livro da mão direita do que estava sentado sobre o trono. E quando ele tomou o livro,
os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, entoavam um cântico novo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus. Lembra que no triunfo o general chegava diante do imperador e falava: eu conquistei tudo aquilo ali para o Senhor. Agora os anjos estão declarando, Jesus está diante do trono, estão vendo ele e estão dizendo: você trouxe, você comprou para Deus o quê? Povos de toda tribo, língua e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Traduzindo, simplificando, Jesus chega diante do céu, e é isso que a expressão diz: levou cativo um cativeiro. O cativo é o lugar de prisão, e dentro estão, né, os cativos são os presos no lugar de prisão. Sabe o que ele faz? Ele pega todo mundo, chega diante do Pai, e ele mostra povos que estavam presos. Está vendo, Pai? Esse povo aqui, estava tudo preso lá no império das trevas. Esse povo aqui estava tudo preso no pecado. Esse povo aqui estava tudo preso nas suas tradições, mas eu os comprei. Povos da África, povos da Ásia, povos da Oceania, povos da Europa, povos da América do Norte, da América Central, povos da América do Sul, povos de Minas Gerais, povos de Barroso, povos de Dores de Campos, de Barbacena. Ele comprou você e entregou para Deus. Ele está feliz com o triunfo dele. Ele não foi buscar ouro, ele não foi buscar prata, mas ele apresenta para o Pai como triunfo povos de toda tribo, língua e nação. Aleluia. E aí sabe o que o Pai faz? Assim como os imperadores faziam, que condecoravam os seus generais vitoriosos, ele vai ser condecorado. Ele vai receber a medalha, a placa de honra ao mérito. Ele vai receber o presente de um general de guerra vitorioso. Filipenses capítulo 9, versículo 11. O Pai vai lhe dar algo preciosíssimo. Filipenses 5. Eu falei 9, né? Filipenses 2, nem tem 9. Filipenses 2, do 9 ao 11. Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Volta ali. Posso pedir um favor? Posso? Lê comigo esse texto. Pelo que também respira 3 vezes. Pensa um nome de Deus que você conhecia aí, rapidamente. Fala. Não ouvi nenhum. Ninguém sabe nem o nome de Deus do Antigo Testamento? Shaddai, Rafá, Nissi, El Eloã, Jirê, Sabaote, Elion, e todos aqueles nomes que você lembra? Não é a nossa forma de ver as coisas. Sabe o que o Pai faz? O Pai pega um nome e coloca acima de todos esses nomes. O Pai, Ele dá um nome acima de todo o nome. E o Pai fala ainda que 10, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Quantos podem dizer isso então? 3, 2, 1. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Condecorado, reconhecido, homenageado. E sabe o que depois acontecia? Sabe igual nas festas de aniversário, que depois que canta parabéns, tem docinho, tem bolinho, tem um monte de coisinha gostosa? Os generais romanos também, depois que tinham suas grandes vitórias, cravavam, cunhavam, que se fala, né? Moedas com a história, com a data da batalha, davam pão para o povo, faziam festas, ou seja, presentes eram distribuídos às pessoas. E lá em Efésios 4:8, onde eu comecei essa mensagem, falando do triunfo de Jesus, quando ele sobe triunfante às alturas, ele leva cativo muitos que eram prisioneiros e dá presente aos homens. Fala para o teu irmão, na vitória de Jesus, você foi presenteado. Primeiro presente, o Espírito Santo está em você, amém? Segundo presente, dons espirituais, dons ministeriais, dons de serviço, talentos. Quando Jesus sobe vitorioso, ele abençoa o seu povo com dons, ele abençoa o seu povo com presentes, ele completa o ciclo do triunfo dele. Ele triunfou, ele venceu e triunfou. E para a gente terminar, a quinta fase. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? A quinta fase ela vai acontecer. Na quinta fase, Jesus vai reunir todos aqueles que o amam. Acho que tem alguém aqui nessa noite. Ele vai reunir todos aqueles que reconhecem o poder que há no nome dele. Ele vai nos levar a um lugar chamado Nova Jerusalém. Ele vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai estabelecer a paz eterna. Ele vai estabelecer o reino eterno. Ele vai estabelecer um tempo novo. Apocalipse 22:1 diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são cura para os povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, e nem precisam ele de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Quantos esperam esse dia? Esse dia será o nosso triunfo. Talvez você está na fase 3 hoje, aquela fase difícil. Mas permanece, persevera. Persevera, porque esse dia que acabamos de ler nesse texto já está marcado para nós vivermos. Persevera que o seu rei triunfou, e quando o rei triunfa, os seus súditos também triunfam.
Perseverem porque o teu rei venceu. O teu rei teve a conquista plena. O teu rei triunfou. E esse triunfo vai recair sobre a tua vida também. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero começar essa oração com você. Se você se sentir confortável, repita comigo: Senhor Jesus, eu creio no seu triunfo. E eu creio, meu Pai, que o seu triunfo, ele desdobra a bênção na minha vida. Pai, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo opere em mim, como operou em Jesus. Que eu cresça de uma pessoa cheia do Espírito Santo para uma pessoa que anda no poder do Espírito, porque é no poder do Espírito que eu cumprirei o meu propósito, porque é no poder do Espírito que eu vencerei o Getsemane, é no poder do Espírito que eu vencerei os meus dias difíceis, os meus dias de escuridão, e resistirei, e permanecerei de pé, para contemplar a tua glória resplandecer sobre a minha vida. Eu estarei de pé para ver, Senhor, a tua glória ser derramada sobre a minha vida. Eu estarei na cidade santa, vivendo o meu triunfo, vivendo o triunfo do meu rei. Eu estarei na Nova Jerusalém, e lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais tristeza, e lá eu reinarei com o meu Senhor todos os dias, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Continue a sua oração, continue orando, continue pedindo isso para Deus. Continue pedindo um conserto para Ele de algum ponto que seja necessário na sua vida. Continue. Você não pode perder essa conquista. Você não pode perder esse tempo, Jesus. Você não pode perder, você não pode ficar de fora. Fala: Jesus, eu não posso ficar de fora. Jesus, eu não posso, Senhor Jesus, deixar que isso escape das minhas mãos. Eu não posso deixar que nada roube isso de mim. Eu não posso deixar que nada roube a minha bênção. Eu não posso deixar que nada roube a porção do teu triunfo para a minha vida. Peça a Deus força, peça a Deus sabedoria, peça ao Espírito Santo que te sustente, que dê vitória sobre todas as frentes de luta que você está passando. Peça a Deus, peça ao Senhor: Senhor, eu preciso romper, eu preciso me apropriar do que o Senhor tem para a minha vida, Jesus. Eu não vou ficar pelo caminho, eu não vou ficar pelo caminho, eu vou chegar, Senhor. Eu vou chegar até o fim. Eu vou chegar, Senhor, até a Nova Jerusalém. Eu fui chamado para isso. Essa é a minha missão, eu não vou ficar de fora. Ore por isso, igreja. Se isso tem valor para a sua vida, ore por isso. Peça isso para Deus. Fala: Senhor, eu não posso ficar de fora. Eu quero chegar até lá. Eu quero chegar até o fim. Eu quero, Jesus. Eu preciso. Eu não vou negociar isso. Eu não vou desistir. Eu não vou entregar os pontos, Jesus. Eu vou resistir até o final. Eu vou lutar até o final, Jesus. Ah, meu Deus, nós vamos lutar até o final, Jesus. Nós lutaremos até o fim. Nós lutaremos, Senhor, até a última hora. Nós lutaremos, Senhor. Lutaremos, Jesus. Sustenta-nos, Senhor. Todo levante contra a sua vida caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra. Todo vento cesse. Toda ação do inferno caia por terra em nome de Jesus. Que o poder do Espírito, aleluia, que, aleluia, boa mão do Senhor venha sobre a tua vida.
venha sobre a tua casa e comece a operar sobre a tua vida. Eu começo a operar o sobrenatural de Deus. Que o poder de Deus encha a tua vida, que o poder de Deus encha a tua casa, que o poder de Deus mude a tua história, que o poder de Deus, aleluia, venha fazer o que ainda não aconteceu. Que o poder de Deus, Jesus, aleluia, Ele venha sobre a minha vida, Ele venha sobre a minha história. É tempo de andar, não é tempo de ficar prostrado para o caminho. Levanta, marcha, levanta, avança, levanta, prossiga. Há uma grande obra de Deus ainda pela tua vida. Estava morto, o Salvador, seu corpo lá na cruz, todo o poder das trevas em si levou.
triunfou, amém? Ele triunfou. Louvado seja o nome de Jesus. Rapidamente, que aviso nós temos? Muito bem. Quarta-feira tem culto normal. Normal, mas especial, né? Normal, mas especial. Pode sentar por um momentinho, já vamos terminar. Daqui a pouquinho. Irmãos, quarta-feira. Quer falar um pouquinho, pastor Eduardo? A paz do Senhor, irmãos. Quarta-feira nós teremos culto da família e será muito importante você estar aqui, amém? O primeiro foi uma bênção, onde nós tivemos o privilégio, o pastor e a pastora compartilharam um aprendizado conosco e foi muito bom. Nesta quarta-feira eu queria que você faz parte da família, você viesse. E é importante, ou você é pai, ou você é mãe, ou você é filho, amém? Então você faz parte de uma família, glória a Deus por isso. Então você venha, nós queremos ter uma dinâmica onde casais estarão aqui, compartilhando da sua vida, falando dos seus dilemas, das suas vitórias, compartilhando com aqueles que estarão aqui. Nós teremos, nessa quarta-feira, nós combinamos com o pastor, não vai haver transmissão, porque como nós teremos casais compartilhando de suas vidas, nós vamos reservar para aquelas pessoas que estiverem aqui, e vai ser bênção, amém? Você venha, convide alguém também para estar aqui, vai ser bênção em nome de Jesus. Então glória a Deus, hein? Vai ser um culto muito prático. Não esqueça disso que o pastor disse, hein? Não vai ser transmitido, tá bom? Vai ser para a gente estar aqui, amém? Quantos tem uma família, digam amém. Então você é convidado ao culto da família. Ah, não tem família? Bom, tudo bem, não vou entrar nos detalhes, mas pode vir também para você aprender a ter um, né? Glória a Deus por isso. Culto de homens, reunião de mulheres, vai ser na semana posterior, porque a gente entra num feriadão agora, né? Algumas empresas param quinta-feira, outras param sexta. Então não deixar esse feriadão livre, às vezes você vai viajar. Alguns que vão para a praia, não vão? Quem vai para a praia diz amém. Ô glória, olha aí, né? Uns vão para Disney, outros para a praia, né? Então vamos deixar à vontade para você fazer a sua programação pessoal no nome de Jesus, amém? E deixa eu pensar aqui. O domingo pela manhã, né? Domingo de Páscoa, nós não teremos culto presencial, tá bom? Está de folga para você ficar com a sua família, comendo um ovo de Páscoa. Compra um ovo bem grande, depois as histórias espinhas, tá bom? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero agradecer aos irmãos de Barbacena que estiveram aqui conduzindo louvor. Deus abençoe essas famílias em nome de Jesus. Você foi abençoado? Amém? Hoje tivemos almoço da igreja, é tão bom. Você que não veio, você perdeu, viu? É bom estar aqui almoçando com os irmãos, é uma benção. Daqui 2 meses você pode estar de novo, se for possível, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado porque o Senhor triunfou e nos abençoa no seu triunfo. No seu triunfo, o Senhor derramou seus dons aos homens. O Senhor nos deu uma nova história. O Senhor nos deu uma nova vida. E nós te louvamos por isso. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir. Nos dá uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de conquista. Que portas sejam abertas sobre a nossa vida. Que, meu Deus, ó Pai, as tuas provisões nos alcancem. Que o teu favor esteja sobre nós. Que a tua shalom repouse sobre a nossa vida. E que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a tua vida, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Aos irmãos que vão cearem, pode ficar ali no cantinho perto do ventilador. Pastor Eduardo hoje vai já
cuidar de vocês ali para isso. Deus abençoe.